Bilionários não deveriam existir. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Tio João e ele vai contar pra gente a diferença entre identidade e identitarismo. Então bora lá assistir junto? Olá, jovens! Seja bem-vindo ao nosso querido canalzinho mais uma vez. O tio está aqui para trocar o papo reto contigo. Programa que provavelmente eu mais gosto de fazer e vocês gostam mesmo de assistir. Então, por favor, compartilhe, curta, comente, faça todos esses trem que você tem que fazer aí, porque ajuda demais, tá? Eu decidi fazer um papo reto sobre identidade e identitarismo, principalmente porque essa é uma polêmica que está sempre indo e voltando no nosso movimento, e eu acho que não deveria, saca? Eu acho que é uma questão tão lógica, óbvia e patente que, se pá, a gente podia estar não desperdiçando tempo discutindo algo que é muito lógico, mas o lógico só é lógico depois que a gente vê que é lógico, né? Nesse caso aqui, a gente está meio que diante de um ovo de Colombo. Para você que é jovem e não sabe como, né? Eu não sei. Você que não estava junto com o Colombo Não estava. nas suas embarcações, né? O Colombo vira para os seus marinheiros e fala: oi galera, vamos transar? Não, tô brincando. Ele vira pra galera e fala assim: eu duvido que alguém consiga colocar um ovo em pé. Aí a galera começa a colocar, e o ovo samba pra um canto, samba pro outro, samba pro lado, e aí todo mundo fala: Colombo, isso é impossível. E aí o Colombo pega sal, joga sal num lugar, põe o ovo em cima do sal e o ovo fica em pé. É lógico, é fácil depois que o Colombo fez. Antes do Colombo fazer, todo mundo tinha uma dificuldade do caralho e ninguém conseguia fazer a porra do trem ficar em pé, né? Rafa, tá muito boa essa edição, sério. Por que eu tô dando essa devagada aqui? Porque muitas vezes a gente vê a esquerda caindo numa armadilha moral bizarra que é muito afeta a direita e que a gente não deveria passar por isso, ao menos não em 2020 crazy, né? No ano da internet, no ano do TikTok, no ano do podcast. Pleno 2024. Enfim, vamos começar do começo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É óbvio, gente, que a gente não tá negando as identidades. Por quê? Porque isso seria idiota e principalmente porque isso seria antimaterialista, né? Eu sou um homem hétero, cis e branco. Eu não vou ter as mesmas vivências de um homem que é negro, cis, e hétero. Eu não tenho as mesmas vivências de um homem que é negro, gay e cis. E se for um homem trans, a pessoa trans, então, mais ainda. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que entender que as identidades existem. Primeiro, elas são um fato dado. Elas existem. Pessoas de diferentes backgrounds vão ter diferentes identidades, ponto. Mas elas precisam de ser perpassadas, transpassadas por algo além da mera identidade, para que a identidade não morra nela mesma, tá? Em que sentido que você está falando isso, João? Eu estou falando isso no sentido de que, normalmente, quando o capitalismo se apropria de uma luta, ele esvazia essa luta. É o que eu tava falando no vídeo que a gente reagiu do desfile da Victoria's Secret. Vieram várias pessoas nos comentários falar que, olha, tiveram outros modelos trans, tiveram mais pessoas com corpos reais. Mas, gente, o que eu quis passar com aquele vídeo é exatamente isso que o tio João acabou de falar, que o capitalismo, ele esvazia toda e qualquer pauta. Então, por mais que tenham mais pessoas com corpos reais, que tenham pessoas trans lá, que eles tenham tentado aumentar a diversidade do desfile, no fundo, tudo isso só serve para você, que não é uma pessoa padrão, olhar o desfile da Victoria's Secret e falar: olha, agora eles pegam pessoas reais. Bom, tô me sentindo representada. Vou comprar uma lingerie. Pronto, tu caiu na armadilha. Era isso que ele queria. E é isso que eu quis dizer naquele vídeo, que o capitalismo coopta todas as pautas, identitárias ou não, e esvazia elas de todos os significados, assim como eles fizeram com várias figuras históricas, como a Frida Kahlo, que é comunista, e que isso foi apagado da história
dela, porque a Frida Kahlo, assim como o Che Guevara, se tornaram mercadorias. E é isso que a gente tem que entender. Daquilo que pode mudar o sistema capitalista e mantém naquela luta somente aquilo que pode manter o sistema capitalista. Exatamente. Vou te dar um exemplo prático, tio Phil. Você que já viu o Maluco da Pesada, você que já viu Um maluco no pedaço. Um maluco na pesada. os seriados de Will Smith em algum momento na sua vida, Bom demais. você tem lá o tio Phil. Quem que é o tio Phil? O tio Phil é o tio dele, que é rico, que é juiz, que é o pica das galáxias. Só que é um juiz negro com um mordomo negro prendendo pessoas negras. Negros no poder. Que poder é esse? Como que esse poder modifica as estruturas sociais nas quais ele está embebido? Por isso que esse discurso de favela venceu e pretos no topo é um discurso vazio. Porque, gente, como é que a favela venceu e pretos no topo? Chegamos lá se ainda a maior parte das pessoas oprimidas no nosso Brasil são pessoas pretas e pardas, sabe? Não tem favela venceu enquanto a violência policial do Tarcísio mata não sei quantos % a mais de pessoas pretas. Não existe esse discurso de favela venceu, porque ele não se concretiza na materialidade, ele não bate, a conta não fecha. Então, assim, que favela venceu? Que pretos no topo é esse? Se a materialidade mostra pra gente que as pessoas pretas, que as pessoas pardas, que as pessoas pobres ainda são as que mais sofrem nesse sistema. Não modifica, entende? É a mesma coisa quando a galera, para defender Israel, fala: Israel tem uma política LGBTQIAP+, maravilhosa, e tem uma parada linda. Foda-se, né? Se mata a criancinha, se tá jogando bomba no Líbano, se tá fazendo um genocídio de povos palestinos. Que se foda, eu quero que se foda. Foda-se. Tal, Pink Money. Ou, né, tipo assim, fulano, a tal empresa está replantando uma florestinha, e você vai ver uma floresta só de eucalipto na casa do caixa-prego. Exato. Greenwashing. Vocês entendem o que eu tô indo aqui? Entendemos, Chico. O que eu quero dizer com vocês? As explorações do capitalismo são múltiplas. Nós não temos só a exploração do proletariado pela burguesia, né? A gente tem a exploração de gênero via patriarcado, a gente tem a exploração de raça pelo racismo, que é estrutural e é estruturante desse próprio capitalismo. A gente tem a exploração de povos inteiros pelo colonialismo, a gente tem a exploração das várias identidades, a exploração que se dá contra os neurotípicos, a exploração que se dá no Vale contra toda a população LGBTQIAP+, a exploração que se dá contra os povos originários do mundo inteiro. Mas basta simplesmente eu me afirmar como neurodivergente ou como indígena ou como qualquer coisa? Não. É preciso que essa luta seja trespassada de uma luta que une a todos, que é qual? A luta contra a exploração. Existe um sistema que engendra todas essas explorações. E uma vez que esse sistema engendra todas essas explorações, a ruptura de todas as explorações se dá com o fim desse sistema. Com a ruptura desse sistema. É por isso que a gente fala que não basta um movimento negro. É preciso de um movimento negro marxista. Marxista, leninista, maoísta, de preferência, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer aqui. A mesma coisa com toda e qualquer outra identidade. Aí qual que é o problema? É o que o Chico Mendes já falava, né? Ecologia sem luta de classes é jardinagem. E aí a gente pega o ecologia e substitui por movimento negro sem luta de classes, né? É também um movimento esvaziado. Luta pela comunidade LGBT sem luta de classes, movimento esvaziado. E é isso, gente. Não dá pra gente ficar só nessa superfície, porque a superfície não chega na raiz do problema e não modifica o sistema, que é quem produz todas essas opressões. Então a gente precisa sair da superfície e aprofundar mais os debates e trazer uma luta de classes para essas pautas identitárias também. Senão, elas ficam esvaziadas, assim como o tio falou, e só servem para manter o capital e não
para modificar esse sistema de opressão que a gente vive, que era o que elas deveriam fazer. Muitas vezes, essas identidades, quando são cooptadas pelo capital, vão gerar o feminismo liberal, né, ou os grupos LGBTQIA+, ou neurodivergentes, ou blá, 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 vocês entenderam para onde nós estamos indo aqui, que vão estar desvinculados dessa luta maior. E aí, você ouve umas excrescências do tipo assim, dos 10 maiores bilionários do mundo, apenas 2 são mulheres. Não, queremos 5 bilionárias mulheres e 5 homens. Não, queremos 3 bilionários homens, 3 bilionários mulher. É o negócio da Kamala Harris, né? Queremos uma presidenta dos Estados Unidos mulher. Nós queremos isso. Pra quê? Pra essa presidenta mulher negra, inclusive, né? Bombardear crianças em Israel. Democracy. 2 bilionários trans, 1 bilionário não binário, 1 bilionário assexual. Não, nós não queremos bilionários. Bilionários não deveriam existir. Vocês entendem, gente? Que o problema aqui não é esta representatividade, o problema aqui é a existência de bilionários que pressupõem todo um arcabouço de exploração do homem pelo homem o tempo inteiro. Homem aqui pensando na humanidade, não, né, no gênero masculino. Isso voltou muito agora à tona com a entrevista que o Santinelli fez do Júpiter, tá? O Júpiter é um homem trans, né? Bastava dizer um homem, mas um homem trans, que foi lá e antes sequer da entrevista ser publicada, com uma mera foto, aí o pessoal começa, mas por que não pode? Porque o marxismo não pode fazer isso, porque isso é o liberalismo norte-americano, estadunidense. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. A gente substitui uma sociabilidade por outra sociabilidade. Quando a gente fala de pessoas não binárias, a galera fica, isso aí é demais. Aí falam pra mim assim, eu ouvi esse comentário assim, nossa, acendeu o conservadorismo em mim, então apaga essa porra. Tu tá percebendo que tá acendendo, apaga, tu tá assumindo e não quer mudar o bagulho. Eu vi muita gente falando, esse tipo de gente me faz me sentir uma senhora conservadora de 80 anos. Porque talvez, dentro de você não perceba, mas exista uma construção que te faz pensar dessa forma. A gente é instruído desde pequeno a pensar dessa forma, de que só existe homem e mulher, né? E de que só existem relações heteronormativas. A gente não pensa nas possibilidades, né? Que quando a gente fala intersexo, as pessoas associam só com pessoas, que pode ter o pênis e a vagina no mesmo corpo. Não, existem tantas variações intersexo, são infinitas. Não dá pra gente falar assim, só tem 48 variações. Não, são tantas combinações possíveis. Se nós que estamos querendo lutar contra um sistema de exploração não dermos acolhida aos explorados, alguém dará. Exato. Preciso de contar quem será este alguém. Então, assim... Será a direita. Sempre, 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 sempre. É óbvio que uma coisa não pressupõe a outra. Não é simplesmente assim, então qualquer um que falar qualquer coisa, nós vamos dar um abracinho e somos todos irmãos. Não, gente, a gente tem traidor de classes de todas as formas, cores, gêneros e sabores do mundo, tá? E isso não é assim desde hoje, tá? Se você pega para estudar o nazismo ou o fascismo, você tinha homens homossexuais que os apoiavam, né? Você pega para estudar o bolsonarismo, idem. Mas o que esse Tolkien, o que essa pequena representatividade serve? Para descer o esculacho no resto. E serve para quê? Para normatizar a exploração. Então nós, que estamos aqui do lado vermelho da força, que estamos do outro lado, que estamos lutando para construir um mundo diferente, um mundo melhor, nós temos que acolher as pessoas, independente de quais pessoas, que pessoa, de onde que vem, de que raça que é, de que gênero que é. Mas a gente tem que entender que todas essas explorações vêm dessa matriz comum. Matriz comum que se desenvolve, inclusive, sobre explorações que são mais antigas do que ela própria. Pensa no que é o colonialismo. E é por isso que é tão importante pro Bolsonaro, por exemplo, ter o Hélio Negão do lado dele. Porque o Hélio Negão é um token. Ele é aquela pessoa que o Bolsonaro está usando, literalmente, usou, pra botar ali e falar, olha, eu tenho um amigo preto. Né? Tem até amigos que são pretos. Um negócio que já virou piada.
é o que ele usou. Porque é isso. Você pega uma pessoa que vai representar aquilo tudo, mas é vazio. Porque se você for ver as pautas que ele debatia, as leis que ele instituiu, nenhuma foi para favorecer a população preta. O colonialismo começa ainda na época feudal. Pensa no que é o patriarcado. Não preciso falar com vocês que tinha patriarcado antes da Revolução Industrial, não é verdade? Enfim, qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que a gente tem que evitar essa armadilha do identitarismo e não negar as diferentes identidades. Da mesma forma que o indivíduo só floresce quando liberto do individualismo burguês, também todas as identidades só vão poder florescer quando libertadas desse identitarismo que as diminui. Tio, eu já falei que eu te amo hoje, se não, eu te amo. Que as coloca num gueto, que lhe dá uma falsa sensação de representatividade para extirpar delas qualquer caráter revolucionário. Entende? Entendo. Então, da próxima vez que você vê o sujeito falando, ai, que absurdo, tá conversando com fulano, tá conversando com ciclo e tal, vamos pôr a mãe na consciência, a mãe inteira, tá? Não é a mão, não, é a mãe inteira na consciência, vamos parar pra pensar. Tá errado. É o que eu falo quando eu falo do Ronaldinho. Tá errado? Tá errado a Luna querer acolher o Ronaldinho? Vamos ouvir antes o que está sendo dito? Porque uma coisa, gente, eu ouvi uma entrevista qualquer e aí eu pensar, pô, mas esse ponto aqui eu podia pensar de outra forma. Será, fulano, que você não podia ter encaminhado pro lado de cá ou pro lado de lá? Mas não foi isso que aconteceu. E normalmente não é isso que acontece. Se protegendo sobre um viés de uma tentativa americana de não sei o que e tal, que assim, que sinceramente parece aquele meme do maluco com um cigarro na mão e o mapa cheio de coisa atrás. É muito conspiratório. A gente tem que entender que nossos camarades precisam de ser acolhidos. E uma vez acolhidos, a gente precisa de organizar essas lutas, respeitando cada uma dessas lutas, mas entendendo a transversalidade de todas essas lutas, que são lutas contra explorações que não são naturais, que não nascem de uma árvore. Lembrando de uma coisa aqui muito importante, tá? O Ronaldinho é uma pessoa deficiente, que sofreu inúmeras opressões na vida dele por conta disso. Além de ser uma pessoa pobre, que também sofreu inúmeras outras repressões e opressões por conta disso, tá? Não é uma pessoa que não tem nada, que teve condições de vida para ter conhecimento, sabe? Não. Uma pessoa que foi extremamente oprimida pelo sistema capitalista e que a gente já sabe, né? Já falei aqui também inúmeras vezes, Paulo Freire, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Tá. Se dois gêneros fosse a única forma do planeta pensar em qualquer coisa em qualquer tempo, não haveria manifestações de outros gêneros, de outras formas, em nenhuma cultura do mundo em tempo nenhum. Nem na natureza, né? Porque existem casos também na natureza. Pinguins gays. Olha que coisa linda. Dica. Tem e tem para um caralho, tá? Da Tailândia aos índios Sioux nos Estados Unidos, a gente tem de mais gêneros a não binariedade ao caralho a 4 em todos esses povos ao longo da história. Então isso não é uma invenção estadunidense da década de 80 pra cá, gente, sabe? Cultura woke? Tinha cultura woke nos povos originários, por acaso? Então eu espero, né, que a gente consiga usar isso aqui, esse espaço pra gente debater, pra gente pensar e entender que nós não precisamos simplesmente de um movimento feminista, de um movimento dos neurotípicos, de um movimento LGBTQIAP+, mas sim de que esses movimentos sejam perpassados, sejam transversalizados pela luta contra a exploração. E que essa luta contra a exploração só pode vencer em outro sistema. Enquanto a gente viver sob a égide de um sistema de exploração, nós continuaremos a ter todas essas explorações. Sim. E outras que podem vir no futuro. Ou seja, o que o tio tá querendo aqui falar pra você é: não compre o engodo da direita como se fosse radicalismo de esquerda, porque
Não é. A raiz do problema é a raiz sistêmica, é a raiz de exploração. E a identidade, obviamente, não é tudo, não é 100%, mas ela é uma parte importante de compreender esse locus de enunciação, esse lugar da pessoa no mundo. Que vai ser diferente para cada um de nós, mas que tem algo em comum entre nós todos, que é a nossa luta pela verdadeira história do homem, por uma história emancipada, por uma sociedade livre dessas explorações. Livre de classes sociais. Então é isso, jovem. Espero que o tio tenha conseguido dar seu recado aí. Deu, tio. Deu seu recado. Espero que você concorde. Se você não concordar, fica à vontade. Por favor, traga bons argumentos. Né? E não simplesmente o argumento conspiratório. Você está colonizado pela blá 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 blá. Beleza, então, jovens. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou completamente apaixonada pelo tio, sabe? Eu acho que esse homem pode, sim, é essencial para nossa luta. Incrível, maravilhoso. Tio, eu te amo. Muito obrigada por esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, né? Então, já deixa o seu like se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque senão eu vou aí na tua casa, vou dar 3 tapas na tua cara e vou pegar sua mão, clicar no botão de inscrição. Ativa o sininho pra você não perder esses conteúdos incríveis que estão saindo no canal, obviamente. Compartilhe esse vídeo com alguém que acha que a favela venceu, que os pretos estão no topo, que o movimento LGBT, né, é suficiente. Então, espalhe a palavra do tio e da Luna pra galera. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo.